Tenho uma palavra pra você. Tudo que você pediu antes. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está fim. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar. Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar.
Boa noite a todos. A paz, o amor e a misericórdia de Cristo esteja com cada um de nós. Eu tenho uma palavra para mim e para você agora. Tem uma palavra que vem da Bíblia Sagrada. Não vem de mim, porque tudo que eu falar é inútil. Tudo que eu falar de mim é inútil, não serve para nada. Mas o que eu falar da Bíblia vem de Deus. E o que eu falar aqui pode conferir na Bíblia. Eu estava olhando aqui, hoje, uma menina na cidade de Juazeirinho, uma menina evangélica, uma moça muito nova. Veja aqui, essa menina. Ela é da cidade de Juazeirinho, aqui próximo a Campina Grande. E ela hoje cometeu suicídio. Uma moça jovem, menina ainda, da igreja. O que falam aqui que ela é um exemplo, uma referência era um exemplo, uma referência na igreja, né? E chegou ao ponto e cometeu o suicídio. Bicho, eu posso deduzir o que um bocado de pessoas estão comentando. Né? Como se comenta quando outras pessoas falecem. Né? Mas a Bíblia nos diz diferente. O que diz aqui é o seguinte. Vamos ver. Vamos ver o que diz a Bíblia. A Bíblia diz em Eclesiastes 9. Tudo o que acontece, ou então tudo sucede ou acontece igualmente a todos. O mesmo que acontece ou que sucede ao justo, que é aos que creem, que é aos cristãos, evangélicos, sei lá, falem o linguajar que vocês acharem melhor, como acontece aos ímpios, aos que não creem, aos que vivem no pecado, interpretem como quiser. A mesma coisa que acontece a um, acontece ao outro. Ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim, ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim, ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme ao juramento. É em cima desse texto que eu quero falar com vocês hoje, usando a palavra de Deus e inspiração de Deus. Nós devemos parar com essa ideia de que fulano morreu porque estava afastado. Fulano morreu porque é pecador. Fulano só morreu, só aconteceu isso porque ele é satânico, só aconteceu isso porque é do candomblé, só aconteceu isso porque não temia a Deus, só aconteceu isso porque é desobediente, só aconteceu isso porque é da igreja católica, só aconteceu isso porque tem mil desculpas para essas coisas. Mas a Bíblia nos mostra diferente. A Bíblia nos mostra que estamos equivocados em nossas deduções. A Bíblia nos mostra em Eclesiastes 9, no versículo 2, em que estamos neste mundo para passar por todo tipo de adversidade que qualquer uma outra pessoa passa. Que neste mundo não somos melhor do que ninguém. A partir do momento que você diz, Deus, por que aconteceu comigo? Por que aconteceu na minha família? Você está dizendo, nós somos melhor, Deus. Minha família é melhor do que as outras, eu sou melhor do que os outros. Não é para acontecer comigo, não é para acontecer na minha casa. E a partir do momento que você se coloca nessa posição, você está erroneamente falando, está equivocadamente falando. Estamos aqui para que um fato dessa natureza que aconteceu com essa criança, com essa moça, nos traga a consciência de que todo ser humano que está abaixo do sol está sujeito ao bem e ao mal. Está sujeito a viver todo o tempo nessa terra de paz, saúde, felicidade, sem passar necessidade, só na bonança. Como também está sujeito a viver do início ao fim de miséria, de fome, de escassez, de sofrimento, de humilhação, de perseguição.
Isso não prova que a pessoa é ou não é de Deus, que Deus está ou não está com a pessoa. Isso não prova nada. Porque se isso provasse, José, eu desconheço na Bíblia alguém igual a José, tão respeitador pela palavra, tão temente a Deus, e o que esse cara passou. Então aquele cara era um desviado. Não é verdade? Era um desviado. Porque José foi vendido, foi escravo. José, mais uma vez, ele foi acusado e sempre fiel, sempre reto, sempre justo, sem se afastar um segundo de Deus, da fidelidade a Deus. Nós vemos Daniel com Sadraque, Mesaque, Abednego, na mesma situação, continuaram fiéis no cativeiro. Então não é a fidelidade a Deus que vai trazer a bonança, não é estar afastado de Deus que vai trazer a miséria. Porque nossa fé em Deus, nosso amor a Deus, a glória de Deus se revela independentemente da situação que estejamos passando. Tudo o que acontece em nossa vida, tudo está acontecendo na sua casa, na minha casa, tudo está acontecendo na sua vida, na minha vida, é porque estamos sujeitos a isso. É para que a glória de Deus seja se revelado não pelo que nos acontece, mas pelo que Ele é. Nós cantamos canções tão lindas e não acreditamos no que nós cantamos. Quando nós cantamos, se a porta abrir, Ele é Deus, se fechar, Ele é Deus, porque eu adoro pelo que Ele, não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. É isso, é Eclesiastes 9:2. É o adorar, é crer pelo que Ele é e não pelo que nos acontece. É sermos e acreditar que somos não pelas circunstâncias que estamos passando, pela escassez, pela necessidade, pelo sofrimento, pelas humilhações, pelo desprezo, pelo abandono. É acreditar que Deus é Deus, porque Ele é Deus e ponto final. Não há o que se discutir, não há o que se colocar em xeque-mate, em jogo, não há o que se colocar. Não precisa deturpar a palavra de Deus para enganar os fiéis ou deturpar a palavra de Deus para poder incentivar as pessoas. Não, a gente tem que incentivar as pessoas com a realidade dos fatos. Dizer, olha, Deus é Deus independente de você estar passando fome, de ter uma casa para morar, de estar empregado, de sua família estar harmonizada, de sua família estar bem. É independente disso, é Deus. E que creiamos ou não, continua sendo Deus. Que Ele execute alguma coisa, alguma bênção em nossa vida, não, continua sendo Deus. Nós não precisamos chegar às pessoas, ó, se tu beber vai para o inferno, se tu fumar vai para o inferno, se tu beber vai para o inferno, Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento, pode voltar até agora. Jesus Cristo não vai voltar agora de forma alguma. O que vai acontecer é que você precisa apenas crer que Ele é Deus e tentar todos os dias mudar a si próprio. Você precisa todo dia acreditar e colocar essa fé dentro de você, que Ele é Deus independente de você estar com câncer, de você estar com lepra, de você estar deficiente, de você estar passando necessidade, de você estar desempregado, de você estar distante de tudo e de todos, de você estar abandonado, desprezado, humilhado, de você estar desacreditado, independente de qualquer coisa da sua vida. Deus é Deus, Ele existe e está com você. Deus está com você independente do que você esteja passando, meu. Deus realiza os planos dele para a honra e glória dele. Deus permite e deixa as coisas acontecerem na nossa vida porque nós temos livre arbítrio. E a partir do momento em que Deus interfere em algum ato nosso, em alguma circunstância dessa vida, Ele tira de nós o livre-arbítrio. E Ele deixa de ser um Deus que dá a liberdade aos cativos.
que liberta os oprimidos e passa a ser um Deus que limita, dá uma liberdade limitada, para que nós possamos obedecer e acreditar nele, porque somos dentro das limitações que ele impõe, e ele torna-se um Deus impositor, como temos na Coreia do Norte, como temos em Cuba, uma liberdade limitada. Você pode só até aqui, você é só até aqui, e Deus não é isso. Deus é um Deus soberano, em que Ele criou este mundo, preparou este mundo para você e para mim vivermos aqui. E diante deste mundo, embaixo do sol, como diz Salomão, em sua carta Eclesiastes, que ele escreveu, tinha seus 90 anos, uma carta em que se diz, se entende pela leitura, pelo conteúdo dela, Eclesiastes, pelo seu conteúdo, entende que é uma carta de arrependimento pelos seus atos. Porque em todo momento, do primeiro ao último capítulo, ele fica falando de vaidade, ou de pecado, ou de erro, de equívoco, de engano que ele cometeu. E aí ele está dizendo a nós mesmos, ele está dizendo a mim, usando a palavra de Deus, dizendo a mim e a você, dizendo, olha, é engano aquele que pensa que se você está na bênção, Deus está com você. Se você está passando necessidade ou está em sofrimento, você está em alguma coisa errada. Eu vejo tanta gente pregando e dizendo aí, olha, se você crê em Deus, você não precisa usar óculos, você vai ser curado disso, você vai ser curado daquilo, você vai ter um carro, vai ter uma casa, vai ter uma moto. Não, não é bem assim não, cara. Deus não é Deus de barganha. Como é que eu posso pregar que Deus não é Deus de barganha e ao mesmo tempo estou falando isso? Que contraditório está a minha pregação ao que eu estou falando? Ao mesmo tempo que eu digo que Deus não é Deus de barganha e digo, olha, prova a Deus e faz isso para ver o que acontece, eu estou dizendo que Deus é Deus de barganha. Eu estou indo em contraditório ao que eu mesmo falei. Ou o que a Bíblia diz. Deus é um Deus em que criou este mundo, colocou a nós neste mundo, e aqui ele fica contemplando a glória dele na obra que sou eu e você na mão dele. O restante veio por palavras, nós viemos por obra de mãos, e a obra de Deus não é nada mais, nada menos do que cuidarmos um do outro. Tem pessoas que dizem, eu faço a obra de Deus, eu prego em tal lugar, prego em tal... Isso não é a obra de Deus, meu irmão. Isso é missão. A obra de Deus sou eu e você, que Ele fez com as mãos. Obra é aquele que se faz com as mãos. A obra de Portinari, aqueles quadros que Ele pintou com a mão. A obra do Aleijadinho, aquelas molduras, estátuas que Ele fez com as mãos. Obra é o que se faz com as mãos. Com detalhes, com dedicação, com inspiração, sou eu e você. E fazer a obra de Deus é dividir comigo e com você, é amar a mim e a você, é chorar a dor minha junto com você, é sorrir minha festividade, minhas vitórias junto com você, é festejar os momentos de alegria junto e chorar os momentos de tristeza junto. Isso é a obra de Deus. A obra de Deus é dividir o que tem. Se tem 2 túnicas, dá 1. Dividir o que tem com aquele que não tem. Isso é a obra de Deus. Fora isso, é missão. Não é obra de Deus, é missão. Perguntaram a Jesus Cristo em Lucas, acho que é 4:43, deixa eu ver se eu não estiver equivocado, e ele diz assim, que foi exatamente ele diz que foi para pregar o evangelho, que ele veio para este mundo. E isso é importante para nós.
E isso é importante, porque pregar o Evangelho é o que faz a diferença, mas o Evangelho de Jesus Cristo. E não só o Evangelho de Jesus Cristo, pregar a Bíblia Sagrada. Até porque quando Jesus Cristo veio, ele não pregou o Evangelho de Jesus Cristo, ele pregou a Bíblia Sagrada, porque o Evangelho dele foi feito após a morte e ressurreição dele. É a história dele, é a essência dele, são os atos dele, é o comportamento dele, é a doutrina dele. É o caráter dele. Quando Jesus Cristo esteve nesse mundo, não tinha Evangelho de Jesus Cristo, tinha a Bíblia Sagrada, o Velho Testamento. E foi para isso que ele veio aqui. E eu quero que entendamos o que a Bíblia nos ensine, não o que estão ensinando equivocado. Quando alguém disser para você, como já disseram para mim, Deus vai te curar disso, Deus vai te dar isso, se você fizer isso, não vá nessa não, isso é barganha, isso é balela, isso é engano ou equívoco. Ou estão lhe enganando ou estão ensinando equivocado a você. Tudo que acontecer de mal na sua vida, Deus existe, não importa. Ele criou a luz e criou as trevas, diz a palavra de Deus. E nós devemos acreditar em Deus cada vez mais forte. Nós devemos acreditar em Deus cada vez mais consistente, mais convicto nas situações ruins. Porque se você viver de bonança, de coisas boas, eu quero te dizer uma coisa, você esquece Deus. Se você viver só de vitória, alguma coisa está errada. Porque o que está certo é o que tem oscilação, é equilíbrio. E este mundo é disso, é de altos e baixos. Hoje eu estou embaixo, amanhã estarei em cima. Como ontem eu estava em cima, hoje eu estou embaixo e vice-versa. E assim vai para todos. Para que haja um equilíbrio neste mundo. Para que haja um equilíbrio das pessoas nos sentimentos. Porque se eu viver só de vitória e de bonança, meu coração fica soberbo. E eu esqueço do próximo, até de Deus. Diz também Salomão: não me dê muito em abundância para que eu não esqueça de ti, eu não me afaste de ti. Mas também não me deixe passar necessidade para que eu também não me afaste de ti. Tem que ter um equilíbrio. E o que aconteceu com essa menina de Juazeirinho? Quem é capaz de dizer que ela estava afastada de Deus, que ela só fez isso porque é um castigo? Não, isso é mais um exemplo que a morte é para todos. O modo que acontece é que faz a diferença. Uns morrem de tiro, de facada, ou enforcado, degolado, de acidente, de doenças, de velhice. Outros nem nascem. A morte é o fim. O meio que se chega até a ela, pouco importa. É só um meio de justificativa. É só um item para justificativa. É como se morre. Ah, morreu por isso, morreu por aquilo. É uma maneira de justificar a morte. E a morte não tem justificativa, é para todos. E aí onde está a importância. É aí onde está a importância de nós crermos em Deus e aceitarmos as circunstâncias adversas que acontecem. Porque essas circunstâncias difíceis que estamos passando, onde filhos te abandonam e me abandonam, onde esposa te abandona e me abandona, onde esposo te abandona e me abandona, onde irmãos te abandonam e me abandonam, onde irmãos da igreja te abandonam e me abandonam, onde os pais te abandonam e me abandonam, onde estamos passando necessidade, onde estamos passando fome, onde estamos passando sede, onde não temos ninguém ao nosso lado. Mas isso não implica dizer que eu e você estejamos em pecado ou que eu e você estejamos errados. Não, o que importa não. O que importa é que Deus está na situação. Que acreditem em você ou não, Deus está contigo. Porque disseram uma vez para Jesus, olha, ele expulsa por Beelzebu. E se disseram com Jesus, porque não podem desacreditar de mim e de você?
Não são teus erros, tuas falhas que vai te fazer Deus se afastar de ti, não. Deus não se afasta de ninguém porque Ele é onipresente. Ele é como o ar que respiramos, não tem como evitarmos. Se você tapar o nariz, Ele nos rodeia. Ele pode não adentrar, mas Ele nos rodeia. Então não se afasta de nós. Ele pode deixar de surtir os efeitos se nós bloquearmos o efeito dele, o agir dele em nossas vidas. Como o ar, se você fechar a boca e o nariz, o ar deixa de adentrar ao seu corpo e manter sua vida, mas ele mantém ao seu redor lhe tocando. Assim Deus. Você pode fechar os canais dele de agir na sua vida, mas ele continua tocando você superficialmente, querendo adentrar em você e fazer a vida acontecer, fazer a vida permanecer. Tudo que Deus projeta e planeja neste mundo para nós acontece. Tudo. Porque o importante não é o que vai acontecer aqui, é depois daqui. Essa vida não dá importância para ninguém, é o que acontece após essa vida. Essa vida é um estágio de preparação, de aprimoramento, de capacitação. É uma maneira de nós vermos a glória de Deus. É nesta vida. Após esta vida, não tem como humanamente vermos a glória de Deus, mas só sentirmos as consequências e vermos o Deus rosto a rosto, cara a cara, face a face. Eu trouxe essa mensagem hoje para mim e para você, para dizer a você, tenha calma. Não olhe para A e diga, A é santo, porque nada acontece com ele. Não diga assim, A, B é uma desgraça, é um pecador, é um cara, por isso que vive desse jeito. Ah, fulano morreu assim, morreu com 200 anos sem sentir uma dor na unha porque ele era cristão, cria demais em Deus, ele era perfeito. Não, porque fulano morreu jovem de acidente de tiro, facada, porque ele era desobediente a Deus e estava afastado. Não vá nessa não, isso é equívoco. Porque o problema não está na morte, está como morre. Não está no que nós passamos neste mundo. Está em como passamos. Se você está passando situações difíceis e está com Deus, crê em Deus, independente de você saber ou de lhe dizer que Ele está com você ou não, Ele está com você. Você vai passar sossegado, vai passar mais suave, vai ser mais leve, vai ser mais fácil. As circunstâncias desse mundo, as situações deste mundo, com Deus fica mais fácil entender. Nós criamos, nós vestimos uma carcaça, ou nós vestimos uma couraça de resistência, de capacitação, de bloqueio, e conseguimos adentrar e avançar. E sem Deus nós passamos a pele seca. Vai machucar, vai doer, vai ter amputação, vai ter percas, vai ter tudo. A diferença é essa. É que sem Deus as percas são maiores, mais dolorosas. Com Deus, que haja perca ou não, é mais confortável, mais seguro, mais resistente. Eclesiastes 9:2. Tudo que acontece nesse mundo acontece para todos. Você não é melhor do que ninguém, nem eu. Vamos parar com essa babaquice de dizer, por que comigo, Senhor? Por que na minha casa, Senhor? Que porcaria comigo e com minha casa. Você é igual aos outros, você não é melhor do que ninguém. Você é uma criatura que Deus botou nesse mundo, fez uma obra dele, como fez todo e qualquer um. Aquela pessoa pior que tem nessa terra, como já falei outras vezes e falo constantemente, é obra da mão de Deus. E aquele que se acha santo dos santos nessa terra, com exceção de Jesus, é obra de Deus. Porque Jesus é o próprio Deus, por isso que eu não coloquei ele na contagem. Mas você que se acha santo, que não tem pecado, que é o Senhor dos senhores dessa terra, você é obra da mão de Deus, como aquele pior que você acha nessa terra. É obra de Deus também. Então, esse equilíbrio de gente boa, gente ruim, comportamento bom, comportamento ruim, é a que faz a distinção. Porque certamente não é a pessoa que é ruim, é o comportamento dele que não é aceitável. Porque a sociologia estuda sobre isso. Há comportamento que para mim é horripilante, mas para certo tipo de sociedade é aceitável e glorioso, maravilhoso. Então não sou eu que vou dizer o que é certo, o que é bom, o que é pecado, o que não é pecado. Quem vai dizer tudo isso é a Bíblia.
Não sou eu que vou dizer que você vai para o inferno ou vai para o céu. Quem vai dizer é Deus. Já não é mais a Bíblia. É Deus quem vai dizer. E baseado em quê? Porque tudo que Deus tem e faz é baseado nisso aqui, ó. Vou lhe mostrar. Isso aqui, ó. Isso. Isso são livros de leis. O que você vê aqui são leis. Todo tipo de leis aqui. E é isso aqui que traz a cada um de nós o que é crime, o que não é crime, o que pode punir-nos, o que não pode nos punir, o que vai nos fazer mal humanamente, moralmente, fisicamente e o que não vai. Assim é a palavra de Deus. Ela é quem diz o que faz bem humanamente, moralmente, espiritualmente. Essa conjectura que eu fiz do Vadimeco, que tem todas as leis, eu faço com a Bíblia. Aqui é uma coleção de livros. Isso aqui é uma coleção de livros. Livros do direito humano, do direito brasileiro. Todos os livros, todos os códigos estão aqui. Na Bíblia Sagrada você vai encontrar todos os livros, todos os códigos, tudo do reino de Deus. E é baseado nesse livro que eu lhe mostrei, o Vadimeco, em que nos diz o que é crime, o que não é crime, o que é punível e o que não é punível, o que é de direito seu, o que é de obrigação sua. Assim é na Bíblia Sagrada. Para o nosso espiritual, ela diz o que é pecado, o que não é pecado, o que é punível, o que não é punível, o que é bom para nós, o que não é bom para nós espiritualmente. Fazendo uma conjectura, o Vadimeco que eu lhe mostrei, ele é para a área humana, física, corporal. A Bíblia é para a área espiritual. Eu falando ontem, fui pagar a internet e um cidadão estava lá e usando um texto fora do contexto, dizendo: olha, ajuda aqui, compra aqui uma balinha. Eu falei: não, eu trouxe dinheiro só para pagar a internet. Sal, quem ajuda, o que planta nessa terra, colhe nessa terra. Eu falei: sim, tá certo, a Bíblia diz isso, o que planta aqui, colhe aqui. Ele diz: e se não ajudar, se não plantar aqui, não colhe no reino de Deus não. Eu digo: tá equivocado, meu rei. O que planta aqui, colhe aqui. O que planta no reino de Deus, colhe no reino de Deus. Só colhe nessa terra o que planta humanamente. No reino de Deus, você só colhe o que planta espiritualmente. São plantações distintas, mas temos que plantar. Esse livro, Vadimeco, ele diz o que pune aqui nessa terra. A Bíblia diz o que pune no reino de Deus. As pessoas equivocam-se erroneamente, diz que as leis de Deus não existem mais. 613 mandamentos foi jogado no lixo. Aí eu lhe pergunto e me pergunto: quem diz a você que matar é pecado, que roubar é pecado, que adulterar é pecado? Quem diz a você que levantar falso testemunho é pecado? Quem é que diz, se não for os mandamentos? E se eles não existirem, é como essas leis, esse livro que eu mostrei, o Código Penal, Código Civil, Código de Trânsito, o ECA, Estatuto do Idoso, todos esses códigos tributários, tudo isso. Se eles não existirem, não existirá mais crime. Se a Constituição Federal não existir, não existirá limitação, não existirá comando de um país, não existirá a nação, porque a Constituição Federal são as normas que dirigem a nação. A Bíblia Sagrada são as normas que dirigem o povo ao reino de Deus, ou que dirigem a nação, o reino de Deus. Nós não podemos ficarmos equivocados nisso. Nós precisamos aprender a Bíblia como ela é de fato, enganando as pessoas, comprando e vendendo almas, ou comprando e vendendo fé. O que eu quero dizer a você e a mim hoje, porque eu como pregador, vem primeiro para mim e depois passa para vocês. Toda situação que está passando na sua vida, na sua casa, profissionalmente, socialmente, tudo que você está passando, Deus está no controle, está na sua vida. Não quer dizer que você esteja em pecado ou não esteja em pecado. Isso é um problema seu com Deus. Mas tudo que você está passando é porque você tem de passar. Tudo que você está sofrendo, olhe se não é consequência de algum comportamento seu que você teve ontem. Porque a vida é de consequências, são de atos e consequência de atos.
E tem coisas que são inexoráveis, isto é, impossível evitar. Vai acontecer, tem que acontecer e acabou-se. Quer que eu prove? Jesus Cristo disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele disse: Deus, não me deixa passar por essa situação. Mas quando ele viu que era inexorável, necessário para a concretização da obra de Deus, do projeto de Deus, ele disse: mas se não for possível, que aconteça logo. Não é assim? Inexorável. Tem coisas que você busca. Você pratica um ato e vem a consequência. Problema seu, tem que suportar. A escolha é sua da escolha, da opção de fazer aquilo. Você pode escolher fazer ou não fazer. Mas depois que fizer ou não fizer, a consequência você não tem escolha não. Você vai engolir, atravessar, que queira, que não queira, que morra, que sobreviva. Mas as coisas inexoráveis não. Você tem que passar sem entender. Você tem que passar sem contestar. Sem murmurar. Sem baixar a cabeça. Sem desistir. Sem lamentar. Porque em Deuteronômio 29 diz: há coisas que são explicáveis e há coisas que você não pode entender, ou que não lhe são explicáveis, que não são entendíveis. Então são coisas inexoráveis, são coisas que são da vida mesmo. Então eu quero te dizer, o que você está passando pode ser atos do que você fez e está sofrendo a consequência. É um momento de reavaliar você mesmo. Olha o que você tem feito dias anteriores, meses ou ano, e olha se não é consequência. E também você olha se você não fez alguma coisa que está sofrendo isso hoje. É inexorabilidade da vida. São coisas que têm que acontecer para o seu melhoramento, para o seu aprimoramento, para o seu crescimento, para aumentar a sua fé, para fragilizar e sensibilizar você, para deixar você mais aguçada a audição para ouvir a voz de Deus, para deixar você com a visão mais estendida e ampla para ver Deus, para ver a glória de Deus, para ver o agir de Deus na sua vida, na sua casa. Eu quero encerrar neste momento essa palavra. Tudo o que acontece nesta terra, de bom e de ruim, você não é melhor do que ninguém para não passar, nem sua família é melhor do que a de ninguém para não passar. Mas também você não é pior do que ninguém, nem sua família é pior do que a de ninguém para também passar. Tudo é para todos nessa terra, o bem e o mal. E eu quero dizer a você, Deus é para todos nós, está com todos nós. Está em todas as situações. Reavalie. Se você fez algo e está sofrendo consequência, sem problema. Continue sofrendo a consequência de boa, cantando, louvando, adorando a Deus, pedindo a Ele força, sabedoria e discernimento para tomar atos diferentes, para fazer coisas diferentes, para ter consequências diferentes amanhã. Não existe vida boa sem atos bons, não existe vida boa sem propósito de Deus também. Tudo está interligado. Consequências nossas e inexorabilidade. Deus está no controle de tudo, deste mundo, mas não interfere em tudo. Porque Ele é limitado ao que Ele fez, às normas. Deus é limitado às suas leis. Deus faz tudo e pode tudo, desde que Ele não contrarie a lei dele. Deus pode todas as coisas, desde que Ele não interfira nas promessas dele. Porque todas as promessas têm que ser cumpridas. Todas as profecias têm que ser cumpridas. Se Ele interferir em algo e nenhuma dessas deixar de ser cumprida, a Bíblia falha. E a Bíblia falhando, o acusador tem poder e autoridade de tomar das mãos dele, de Deus, quem Ele quiser. Porque a Bíblia falhou e se nós cremos nela, nós precisamos ter ela por inteiro, por completo, realizada, concretizada, fielmente.
Deus está no controle da tua vida e da tua casa, independente do que você esteja passando. Reavalie sua vida, veja o que você fez, veja o que você está passando, se isso é consequência de atos. Se não for, é inexorabilidade da vida, são fatos que tem que acontecer na sua vida, na sua casa. E tudo que acontece na sua vida tem dois propósitos: ou corrigir ou ensinar. Ou vai servir para vermos que foi um erro, ou vai servir para aprendermos e vermos o tamanho do Deus que existe em cada um de nós. Deus existe na tua casa, Deus está na tua casa, Deus está comigo, Deus está contigo. Independente da situação, pelo amor de Deus, coloque isso na tua mente, não deixe ninguém enganar você mais. Independente da situação, sempre que você estiver passando situação ruim, veja Eclesiastes 9, para que ninguém lhe engane. Eclesiastes 9, para que ninguém lhe engane. O que você precisa é confiar em Deus no momento ruim. Sabe aquela canção? Eu preciso acreditar, eu preciso aprender a confiar em Ti, eu preciso aprender a descansar em Ti, Tu és meu Senhor. Independente da situação, você precisa aprender a confiar, ter certeza que Ele está com você e que Ele vai lhe ajudar a vencer e a mudar essa situação. E descansar em Deus é você saber, diante de toda situação, comer, dormir, acordar e continuar a sua vida normalmente, como se nada do mal estivesse acontecendo. Porque no final de tudo, você fazendo isso, confiando e descansando em Deus, o final é vitória com certeza. É bênção com certeza. É um milagre de Deus com certeza. É a glória de Deus com certeza. Lembre-se de Jó. Uns dizem que foi fato, outros dizem que é apenas uma história fictícia para poder mostrar o que é fé, para poder nos ensinar o que é uma fé. Mas independente de ter sido um fato real ou uma história fictícia, eu quero lhe dizer, é um exemplo de fé. Momentos ruins e ele não desacreditou de Deus. Ao contrário, no final, lá no capítulo 42, ele diz assim: antes eu conhecia Deus de ouvir dizer. Muita gente conhece Deus das pregações nas igrejas, de alguém pregando nas ruas, vendo no Facebook, vendo no Instagram, vendo nas redes sociais. Muita gente conhece Deus de ouvir dizer. Mas quando vem os momentos ruins, os momentos dolorosos, os momentos horripilantes, os momentos entristecedores, aí você começa a ver Deus, porque você começa a ver milagre acontecer. Quando tudo é bonança, não tem como ver milagre acontecendo, porque tudo está conforme você quer. Mas quando as coisas começam a andar totalmente em adversidade, você começa a ver o cerco fechar, o mar avançar, o inimigo aproximar, os urubus lhe rodearem. Aí você começa a ver o fim, a morte, a destruição. Aí nesse momento você começa a ver o mar se abrir, o inimigo se afogar, os abutres se afastarem, o caminho se abrir, o maná cair do céu, a água surgir das rochas, e aí você para e diz: eu estou vendo Deus nos milagres, eu estou vendo Deus no mar se abrindo, eu estou vendo Deus na água surgindo das rochas, eu estou vendo Deus no pão caindo dos céus, eu estou vendo Deus no inimigo sendo destruído, eu estou vendo Deus na saída se abrindo, para que eu possa sair dessa situação tão difícil. Deus se revela a mim e a você nos momentos mais difíceis da nossa vida. Essa situação dessa menina de Juazeirinho, dessa moça linda que eu mostrei aí, suicidou-se, Deus se faz presente na vida, na morte dela, na família dela, em tudo. Deus se faz presente na minha vida, na sua vida, em todas as situações. Creia em Deus,
independente de como esteja a sua vida. Creia em Deus, independente do que falam de você, do que dizem de você. Creia em Deus, independente do que você tem. Creia em Deus, independente de como você está. Fica na paz, que Deus dê uma noite confortável, abençoada, renovadora e transformadora, em nome de Jesus. Um beijo no coração de cada um.